Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Meu nome é Gisele Melocro Borelli, estou pastora na IPI de Araraquara e esse podcast que chega até você é a gravação das nossas aulas de escola bíblica, que acontecem todas as quintas-feiras, 7h30 da noite, no nosso templo. Seja bem-vindo a esse espaço de estudo, comunhão e fé na escola bíblica, no estudo da palavra. Vem e vamos juntos. Boa aula! Gente, então vamos abrir a nossa Bíblia hoje em Gálatas 6. A gente vai para o último capítulo. Se vocês notarem, esse estudo está um pouco diferente dos outros que a gente fez. Eu estou testando vários modelos de estudo aí, várias formas. Uma para não ficar sempre a mesma coisa, meio repetitivo, né? E outra também para a gente ter análises diferentes dos trechos e dos capítulos que nós estamos estudando. Então a gente vai ler o capítulo 6 todo da carta de Paulo aos Gálatas. Vamos à leitura então. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aquele que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com vosso espírito. Amém. Então vamos só recordar aí, a gente está finalizando, né? Mas a igreja na galáxia não é só uma igreja, mas são várias igrejas, né? Lembrando que é uma região, Derbe, Cônico, Listra, Pergue, enfim, Antioquia de Pisídia, todas essas igrejas aí estão lá nesse trecho do mapinha, né? Lembrando que lá, o que estava acontecendo? Estava infiltrando os judaizantes. Lembra o que são os judaizantes? São aqueles que queriam que os cristãos se convertessem ao judaísmo através das regras de alimentação e através da circuncisão. Então, eles exigiam que os cristãos gentios se submetessem à circuncisão e à lei de Moisés para serem salvos, né? Olha, tá faltando isso, né? E aí Paulo escreve essa carta, que aí a gente vê que ele tem um tom bem deliberativo, né? Ele tá bravo, e muito bravo, insensatos Gálatas, vocês já esqueceram tudo que eu preguei e falei para vocês, né? E um tom até apologético, de defesa da fé, né? Ele tá defendendo um cristianismo sem a necessidade de um judaísmo, né? Então é como se fosse Cristo mais alguma coisa, e ele está sempre reforçando essa ideia, né? Eu acho que a gente até cansou disso, né?
Porque faz tempo que a gente já faz 9 lições aqui ouvindo Paulo falar, né? Não volta atrás da lei. Olha, vive a vida no Espírito, conforme a gente estudou lá em Gálatas 5. E que isso vai funcionar na prática dentro da comunidade. E que isso vai contrastar, né, severamente com a motivação hipócrita dos judaizantes. Porque agora você vê que Paulo pega pesado. E aí eu dividi dessa vez em 3 formas diferentes o nosso estudo. A primeira parte, ela é uma parte mais exegética, tá? E na segunda parte a gente vai para as aplicações em cima daquela ideia do saber, sentir e agir, tá? Nós já fizemos o estudo em Gálatas de várias formas. E aí depois a gente vai vendo qual que fica melhor, qual que fica mais fácil, tá? Então a gente vai ver aí versículo por versículo primeiro. A primeira parte, que é aí a mente centrada na cruz, que é a restauração mútua e a lei de Cristo, que é de 1 a 5. Então a gente vai ver no versículo 1 o resgate do caído. E aí hoje a gente vai aí rasgar o grego, né? Porque Paulo usa um termo em grego aí, parapitoma, que seria transgressão, deslize, para designar alguém surpreendido pelo pecado. Os espirituais, então, aqueles que andam no Espírito, devem restaurar os irmãos da fé. Então, quem foi surpreendido no pecado, quem caiu, quem é espiritual, não é para acusar, é para ajudar. Por quê? É interessante porque na medicina grega, a palavra usada aí para restaurar, que é catartizo, né, significa reajustar um osso deslocado. E é interessante isso, porque um tom deve ser de mansidão, com autovigilância, para não cair na tentação. Por quê? Porque no querer restaurar o outro, eu posso também cair na mesma tentação do mesmo pecado, ou até no pecado de me achar superior ao outro. Né? Porque afinal o outro pecou, eu não. E nisso eu me acho melhor que o outro. Então existe um risco. E aí ele vai falar no versículo 2 das cargas comunitárias, né? Levai as cargas, o bare, né, em grego, uns dos outros. E aí é interessante porque esse bare aqui, esse fardo, essa coisa pesada, esmagador, ele está falando sobre sofrimento, sobre crise e sobre tentação, tá? E ao ajudar o próximo, a gente cumpre a lei de Cristo, que é o amor sacrificial em ação, tá? E aí do 3 ao 5 ele vai falar que, olha, não se esqueça que você também tem um fardo individual. Você está pensando que é só o outro? Não, você também, né? Então há um paradoxo aqui intencional de Paulo. Enquanto o verso 2 manda a gente carregar o fardo alheio, o verso 5 diz que cada um carregará o seu próprio fardo. E no grego, a palavra que ele usa aí, que é diferente, né, do baré, que é portion, refere-se à mochila de um soldado. Ou seja, a responsabilidade pessoal e intransferível que cada cristão tem de prestar contas diante de Deus no dia do julgamento final. Ou seja, se eu sei fazer o bem e não faço, a minha omissão, eu vou precisar prestar conta diante de Deus. Então, assim, aquela ideia o quê? A gente... É bem aquela coisa, né, de soldado da guerra que vai para a guerra, que você tá lá e você tem a sua mochilinha, ou seja, você tem o seu fardo. Mas olha, se precisar ajudar o outro, você não pode deixar o seu fardo, mas também você põe ele de ladinho e ajuda o outro. É essa a ideia da vida em comunidade. E nisso um vai ajudando a carregar o fardo um do outro. Aí a segunda parte aí, que é do 6 ao 10, ele vai falar da lei da semeadura e da generosidade, né? O 6, ele vai falar do sustento dos mestres, né? O que é instruído na palavra, então, deve compartilhar os bens com aquele que o instruiu. É o princípio de reciprocidade financeira e material da igreja. E aí ele vai falar do 7 e 8 da semeadura espiritual. Paulo adverte aqui, né? De Deus não se zomba. E aí a palavra que usa aí, literalmente, né, que é mukterezetai, é virar o nariz para alguém. Ou seja, não tem como você fazer de conta que Deus não existe. Então, ele estabelece aqui uma lei agrícola universal aplicada à moralidade. Ele vai falar de semear na carne e semear no espírito.
Então, semear na carne, que é o sarx, que é a palavra grega usada para carne, que é o que ele usou também em Gálatas 5, é viver para os apetites egoístas que geram corrupção e destruição eterna. E semear no espírito, né, no pneuma, é viver sob a direção divina e é colher vida eterna. E aí ele vai falar do 9 ao 10 da persistência no bem. Então o cansaço é um perigo real na nossa caminhada de fé. A gente se cansa. A promessa, o que é? É a colheita no tempo certo, com foco especial na generosidade para com os da família da fé, os irmãos da igreja. Então assim, é importante pensar, né? Essa ideia da generosidade, em Coríntios ele vai trabalhar muito melhor essa questão. Porque lembra que ele está colhendo uma oferta também, mais para frente ele vai colher uma oferta para os irmãos de Jerusalém. E quando a gente for estudar a carta aos Coríntios, isso vai ficar mais evidente. Mas vamos pensar numa ideia prática para a coisa. Imagina que você está tirando seu carro do estacionamento aqui da frente da igreja e você bate o carro. E aí você não tem seguro, a pessoa também não tem seguro, e agora? De repente é aquela coisa que um olha para o outro e fala assim, foi pouco meu, foi pouco seu, cada um fica com o seu prejuízo e está tudo certo. Mas aí você vê que aquela pessoa que você bateu o carro é aquela pessoa às vezes que não tem tanta condição financeira. E você sabe que aquilo lá vai fazer falta para ela. E você tem condição. Só que ela estava errada. Qual é a ideia aqui da generosidade? É eu tomar o prejuízo do outro para mim. Não, vamos fazer o seguinte, amanhã você leva lá na oficina, a gente vê lá com o mecânico e tal, e a gente conserta os dois. Pode ficar tranquilo que eu vou pagar o meu e o seu. Que é o que Jesus Cristo fez pra gente, né? Nesse sentido. Então, é essa ideia da generosidade. Se eu tenho, eu contribuo e eu dou. E aqui ele está falando não só na questão da igreja como estrutura administrativa, porque às vezes a gente tem essa tendência de pensar a generosidade dessa forma, mas não é só isso, é na igreja, comunidade de fé. Eu saber que o outro está precisando, e se eu tenho, para mim não vai fazer falta, é auxiliar aquele que está precisando. Essa é a ideia da generosidade, né? E ir além, né? Andar mais uma milha, vamos pensar assim. Então, é essa a ideia aqui. Então, você está semeando, às vezes, e também não é a gente semear pensando naquela coisa, um dia eu vou colher. O universo depois me manda. Então, se você está plantando generosidade pensando nisso, esquece. Porque às vezes o universo devolve só porrada, você não vai receber de volta aquilo que você acha que merecia, e aí? Você vai deixar de ser generoso porque você não recebeu? Ou você é generoso porque você tem o caráter de Deus que generosamente dá a todos sem esperar de volta, ou é melhor não dar? É importante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente tem essa teologia da retribuição muito forte. Eu dou um dia, talvez um dia nunca venha, e aí? Eu vou deixar de dar? Né? Então, para a gente pensar, porque essa ideia de generosidade mesmo. Então, assim, claro que quando ele fala aquilo que você planta, você colhe, é inevitável. Se eu vou colher na carne, se eu vou plantar fofoca, briga, gritaria, inevitavelmente eu vou colher ciúme, briga, gritaria, né? Aquela história, a pessoa, como é que diz o ditado? Planta ventania, depois colhe tempestade. Então, tem coisas que são inevitáveis, tá? E não é nesse sentido, não tem como. Se eu faço o que é certo, se eu sou generoso, tá? Inevitavelmente, algumas coisas vêm de volta, mas não é essa a ênfase de Paulo, tá? O que ele está falando, continue fazendo bem, não importa como, em especial para esses da fé, porque pensa bem, o contexto das igrejas que estão ali debaixo do Império Romano, a tendência o que é? Eu fazer o bem para aquele que eu possa ter alguma retribuição de volta. Agora, o outro irmão na fé, o outro cristão como eu, ele está sendo perseguido tanto quanto eu. Ele está sofrendo tanto quanto eu. Deixa quieto, esse aí eu não vou ser generoso. Eu vou ser generoso com aquele que eu posso receber depois. Essa ideia, esse contexto que tem ali. Um contexto de que, olha, os cristãos, eles não eram pessoas benquistas em todos os lugares. Então, por isso que essa ideia de Paulo convidar também, olha, faço bem para o irmão da fé.
não só para aquele que você vai poder ter retribuição. Essa é a ideia. E aí no terceiro, pensando nessa ideia exegética do texto, o pós-escrito autográfico e o verdadeiro orgulho, né? Parece que Paulo pega aqui o pergaminho da mão do escriba que está escrevendo, né? E escreve o final de próprio punho. Quando ele fala aí no verso 11 das letras grandes, né? Funcionava como um negrito visual, que é para dar ênfase máxima à autenticidade jurídica daquilo que ele está escrevendo. E aí do 12 ao 13, ele vai falar da motivação dos opositores. Olha, esses judaizantes, eles são hipócritas, porque eles querem ostentar a carne, ou seja, gloriar-se na circuncisão de vocês, unicamente para evitar a perseguição por causa da cruz de Cristo. Lembre-se que os judeus tinham no Império Romano, era o único povo que tinha liberdade de realmente exercer a sua fé. Eles podiam ir para a sinagoga, eles podiam ter o sábado deles, eles não eram obrigados a ir no culto ao imperador. E os cristãos, pensando na ideia de uma seita judaica, se eles não estavam mais sendo judeus, então eles eram obrigados a tudo isso. Só que uma vez que eles se recusavam, eles eram perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, qual é a ideia desses judaizantes? Vamos continuar fingindo que a gente é judeu, porque aí a gente se livra da perseguição e a gente fica bem. Fica bem com o império e fica bem com todo mundo. É isso. Então, não é só ir lá e tirar o prepúcio, né, do homem. Não é só isso. Tem todo esse contexto atrás, que na verdade é interesseiro, não é real. Então, eles mesmos não guardavam a lei inteira, mas buscavam números e troféus religiosos. Eu lembro de Jesus falando, né? Não entram no céu e não deixam os outros entrar. Quando ele briga dos fariseus, né? Então, é bem isso. Aí a gente tem do 14 ao 15 a teologia da cruz, essa ideia da nova criação, né? Paulo redefine o conceito de orgulho ou glória, né? A sua única glória está o quê? Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pela cruz, o mundo foi crucificado para ele. Então, os rituais externos, como a circuncisão, perdem o valor, porque o que realmente importa é ser uma nova criatura, né? E aí, nesse sentido, em Cristo, a gente é nova criação. E aí do 16 ao 18, né, o Israel de Deus e as marcas, e ele profere uma bênção de paz e misericórdia aqui sobre o Israel do Senhor, o Israel de Deus, né, que aqui é um termo exegético que aqui designa a igreja. E aqui a igreja no conceito que a gente entende, que judeus e gentios são unidos por Cristo, não mais pela etnia, tá? Então, ele encerra aqui reivindicando a sua autoridade, né, das estigmas, né, das marcas de Jesus no seu corpo. Então, é o que? Para Paulo, é a cicatriz de açoite, é perseguição sofrida por causa do evangelho de Cristo. Ele, sem contar as pedradas que ele levou, né? 2 vezes ele foi apedrejado. Então, tudo isso vai contrastar superficialmente com a circuncisão que esses falsos mestres defendiam. Então, essa é a nossa análise exegética do texto. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Porque a gente vai para o segundo ponto. Aí aqui a gente vai para uma aplicação mais prática, né? Eu acho que de certo ponto esses falsos mestres aqui, eles são, eu gosto de chamar de porteiro, né? Os porteiros do céu, isso mesmo. Não é a porta, mas a porteiro, porteiro. Você não pode entrar porque você não está de terno e gravata hoje. Você não pode entrar porque você peca. O seu pecado é mais feio que o outro. É tipo isso. Nesse caso, você não é circuncidado, pensando na realidade dos Gálatas. Mas se a gente trouxer para a nossa realidade, é essa ideia. Tanto que tem gente falando que a gente não pode entrar no céu por causa disso, por causa da roupa, por causa do costume, por causa dos afetos, e aí? Não foi pelo que Cristo fez, é pelo que eu faço então? Ou deixo de fazer? Oi?
E ela chamou minha atenção porque eu tava dormindo sem camisa. Aí ela falou assim, filho, você tem que botar a camisa, porque se Deus vier quando eu já dormindo, ele não vai te levar. Aí eu falei, nossa, Deus é bem limitadinho, né? Uma camisa para ele. Nossa, pra que eu falei isso? Apanhou. Não apanhei, mas me xingou muito. Xingou demais com isso. Mas é bem isso, né? Tipo, porque você, né, não, você divorciou, você não vai pro céu. Porque você fez tal coisa e tal, assim, não vai pro céu. É uns porqueiros. E minha mãe é uma dessas. Eu acho interessante que Paulo não é nessa... Eu não lembro agora que... É os Coríntios também. Ele vai fazer uma lista lá de todos os pecados que não vai pro céu. E o que ele quer dizer com aquilo lá é o seguinte, se dependesse disso, ninguém ia pro céu. Independente do que a gente faz, ninguém ia pro céu. E essa é a realidade, porque não depende da gente, depende do que Cristo fez. E o que Cristo fez foi suficiente. E essa é a nossa dificuldade de aceitar e, olha, é graça, não é por mérito. Porque a gente vive numa sociedade do desempenho. Eu tenho que sempre estar fazendo alguma coisa, entregando alguma coisa o tempo todo. E Cristo não pede isso da gente. Ele já fez. O que ele fala? Descansa em mim. Sossega, repousa na minha graça. Mas a gente não satisfeita, a gente arruma alguma coisa para fazer. Porque, vai que, né, Senhor? Mas pensando aí, vamos pensar nas aplicações, eu acho que vai ficar mais claro para a gente esse capítulo. Aí eu coloquei vários exemplos, assim, mais da nossa realidade, vou pensar assim, né? Que a nossa ideia aqui, Lilian, no saber, sentir e agir, é que tem essa palavra grega que a gente de vez em quando rasga o grego, mas não é sempre, né? Porque o saber é a ortodoxia, aquilo que eu preciso saber, né? O sentir é o que a gente fala da ortopatia, de sentir correto. E o agir, que é a ortopraxia, de fazer as coisas da forma correta, né? Então a gente coloca saber, que é conscientizar-se de que a glória do crente está na cruz de Cristo. O que eu preciso sentir? Amor, amar o próximo, inclusive quando ele estiver caído. Eu não estou lá para colocar ele no inferno, eu estou lá para ajudar. Porque dadas as devidas circunstâncias, talvez pudesse ser eu. E agir, que é o quê? É sustentar a obra do Senhor. E como a gente faz isso? A gente vai ver aí que é com o Espírito Santo na nossa vida. Então vamos lá. O que a gente precisa saber? Que é aquela coisa é ter a mente centrada na cruz. É pregar o Evangelho para a gente todo dia. O primeiro passo da aplicação aqui, a gente foca na transformação da mente, na clareza doutrinária. Qual é a minha fé? Paulo, ele expõe aqui que o orgulho humano busca o quê? Performance visível e aplausos, inclusive da religiosidade institucionalizada. Os judaizantes, eles queriam se gloriar em marcas externas, pior, na carne dos outros ainda, né? E no versículo 14, Paulo, ele redefine o centro de gravidade da identidade cristã. Longe está de mim gloriar-se, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz é o fim da autoglorificação, porque a cruz foi onde Cristo levou os nossos pecados. Por mais que a gente se glorie, a glória é dele. E aí vamos pensar, né, nas aplicações práticas. Primeiro, a gente reconhecer, a gente olhar para a nossa vida, né, reconhecer que o nosso valor e a nossa aceitação diante de Deus não vem do nosso desempenho, do nosso status eclesiástico ou de realizações pessoais. Então não importa se eu sou pastora, se eu sou pastor, se eu sou presbítero, se eu sou quem fica ali na porta, se eu sou alguém que vem aqui todo domingo, mas eu não tenho função nenhuma, não é por causa disso. Não é porque eu canto bonito, não é porque eu dou um dízimo maior, é por causa de Cristo. E aí, qual é a nossa ideia? Que a gente precisa, né, rejeitar o legalismo moderno, que tenta o quê? Medir a nossa espiritualidade através das aparências, das regras humanas e dos números ou troféus ministeriais. Porque o que acontece hoje em dia? Eu vou postar minha devocional lá no Instagram. Olha como eu sou espiritual, eu tenho aparência de espiritual, mas eu busco a Deus de verdade? Ou eu só quero número? E aí eu falo isso principalmente entre pastores, né? Porque na minha igreja teve tantas pessoas no domingo. Número é só número.
se não tiver vida transformada. Então, às vezes a gente pode olhar e falar assim, nossa, hoje a gente está aqui em 2, 4, 6, 8. Ah, não, esse não é bom, tem pouca gente. Ainda bem que não depende do número pouco também. Porque senão, né? Então, assim, para a gente pensar nisso, porque a gente tem essa tendência, né, dos troféus ministeriais, né? E aí ele fala, fixar a mente na certeza de que a cruz de Cristo é a única fonte legítima de dignidade, de esperança e de vitória para o crente. É olhar todo dia de manhã no espelho e falar, Senhor, obrigada pela sua cruz, pela salvação que eu tenho. Obrigada porque a minha esperança está no Senhor e não em mim. É pregar o evangelho todo dia. Que a gente pregar para a gente mesmo, né? Essa tem que ser a máxima da nossa vida. Né? Olhar e falar como Paulo, que miserável pessoa que eu sou. Porque nem o que eu faço garante que eu seja salvo. Né? Então é saber que a gente precisa de Deus, que a gente precisa de alguém que é muito maior e muito superior que a gente. Que domina o universo, que é soberano sobre todas as coisas. E vamos lá, sentir, né? E aí, isso é muito importante, é o coração compadecido pelo caído. O saber teológico, ele deve descer para o coração. Ele precisa transformar as nossas afeições e a nossa empatia comunitária. Por quê? Comunidades sem a direção do Espírito tendem ao moralismo implacável ou à indiferença fria quando alguém comete um deslize moral. Caiu da graça, né? Paulo, ele ordena então aqui que os espirituais restaurem o que foi pego em transgressão com o espírito de mansidão e que carreguem os fardos pesados uns dos outros. Quem se acha bom demais para isso está enganando a si mesmo. Todos erram, todos pecam, inclusive eu. É essa a ideia, né? Para que a gente possa se compadecer. E aí, vamos pensar na aplicação, né? Primeiro, cultivar o amor e a compaixão. Ativa mesmo, em vez do julgamento condenatório ou da fofoca destrutiva quando um irmão ou uma irmã falha. Porque adivinha, eles vão falhar. Segundo, desenvolver a autovigilância e a humildade, lembrando-se de que nenhum cristão está imune de cair em tentação. E por último, né, sentir a dor do próximo como se fosse sua, agindo com a mesma graça, com a mesma misericórdia que você recebeu de Deus na cruz. Então, é saber que assim, olha, em algum momento eu posso não ter o mesmo pecado que a pessoa, mas em algum momento eu posso cair também. Como eu queria ser tratado e cuidado, para que a gente possa agir dessa forma com os outros. Né? Realmente... A teologia, se ela for só conhecimento, sem um coração quebrantado e que tenha a capacidade de desenvolver empatia, é só conhecimento. Né? Que a gente possa ter essa graça no nosso coração, como igreja, como pessoas também fora daqui, né? E terceiro, vamos pensar na ação, né? Que são as mãos engajadas no sustento da obra. Então, o sentimento correto, ele produz ações concretas de generosidade e de responsabilidade material. O cansaço e o egoísmo financeiro, eles podem paralisar o avanço do evangelho. E o cuidado com as lideranças que se dedicam integralmente ao ensino. O versículo 6, ele ordena aqui de forma explícita a reciprocidade material. O que está sendo instruído na palavra, partilhe de todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Paulo, ele conecta, né, isso diretamente à lei da semeadura. Investir recursos na carne gera ruína, mas investir no espírito colhe vida eterna. E aí, pensando em aplicações práticas, né, para a nossa vida, é a gente aqui exercer a generosidade regular através do sustento financeiro e material, né, daqueles que pregam, ensinam e lideram a igreja local de forma bíblica, que a igreja tem feito. Compreender o uso do dinheiro e dos bens não como uma perda, mas como um investimento espiritual, uma semeadura no reino de Deus. E por último, combater o desânimo, que é perseverando em fazer o bem, usando os recursos disponíveis para abençoar a sociedade,
De modo primordiário, a comunidade da fé? Sim, mas também aqueles que pedem, que nem hoje a Alice colocou lá no grupo a necessidade dos alimentos para a cesta básica. Nós temos 2 famílias da igreja que estão precisando e 2 que são de fora. Então, assim, tem mês que a gente auxilia mais pessoas de fora que chegam até a diaconia de um jeito ou de outro. Tem hora que a gente ajuda mais os de dentro, né? Então a gente saber que todo recurso, seja ele financeiro ou material, eles estão sendo utilizados para abençoar as pessoas, né? Para que nós como igreja possamos ser presença fiel onde nós estivermos, né? Já houve situação em que, por exemplo, né, a gente vê as cadeiras de roda, as mesas, a cama hospitalar. Tem situação que as pessoas vêm pedir emprestado e elas não têm recursos para pagar. E a gente vai emprestar, mesmo que elas não tenham os recursos. E aqueles que têm, colaboram. E a gente faz o caixinha lá para quando precisar consertar, né, elas estarem ali boas, né? Então, assim, é algo que a igreja faz e a gente às vezes não percebe. Eu sempre falo nas nossas assembleias de prestação de conta que todo dízimo que a gente deposita aqui no gasofilácio não é só para pastora, mas ele sustenta toda uma linha assim que a gente não tem ideia, né? Porque do dízimo depositado a gente contribui com o presbitério e com a Assembleia Geral. E a Assembleia Geral hoje ela está com mais de 27 projetos em cidades do Brasil. E acho que 2 ou 3 fora do Brasil. Acho que tem um na Inglaterra e um em Portugal e nos Estados Unidos, para brasileiros. Ou seja, esses recursos que a gente contribui, uma porcentagem está indo muito além de Araraquara, né? Então, assim, e tem toda uma prestação de conta. Eu acho que isso também é importante, porque senão fica aquela coisa, o dinheiro pelo dinheiro, com quem ficou o dinheiro, para quem foi o dinheiro, né? Então, por exemplo, para a gente que é presbiteriano, isso é uma coisa muito séria, né? Todo ano a gente tem... Não é emenda parlamentar, que pena. Mas, assim... É a gente saber que todo recurso que chega, né? Por exemplo, o pastel que a gente fez, quanto arrecadou? No mínimo a gente ser transparente, olha, arrecadou tanto, né, a gente está querendo reformar o salão social, hoje a gente recebeu o orçamento da mão de obra e logo a gente vai pegar, então a gente já tem uma estimativa de custo, então assim, para a igreja saber onde está indo a contribuição, porque também, assim, é importante a gente pensar que todo o dinheiro depositado aqui, as pessoas estão semeando no reino, seja para a estrutura física da igreja, seja para obreiro, ou seja para sustentar outros obreiros fora daqui, ou até para cestas básicas que se vão chegar, e se a gente tiver condição, a gente vai doar. Tem casos que a gente analisa e a gente diz não. Então não é também qualquer pessoa que chega na porta e bate e pede que a gente está entregando. Né, já teve umas 2 situações, né, Alice, que a gente disse não, que a gente percebeu que não era... a pessoa estava assim, não estava legal, como a fé, é melhor... E assim, então assim, saber que o dinheiro que é gasto na obra é semeadura. A gente semeia e às vezes a gente não sabe se vai colher. Talvez amanhã a gente precise, talvez a gente nunca precise. E que bom, né? Então, Paulo termina essa carta falando sobre tudo isso, sobre essa ideia também, olha, vocês vão plantar na carne, vocês vão esperar na carne. Olha, esse povo está plantando na carne de vocês ainda, né? Em vários sentidos. Então, que possa ter sido proveitoso, né, o nosso estudo de Gálatas. Que bom que você nos acompanhou até o final dessa aula. Você ouviu a Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara e eu quero convidá-lo a nos fazer uma visita. O nosso culto é aos domingos, às 9 horas da manhã, na Rua Rui Barbosa, 10.074, na Vila Xavier. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima!